Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. A paz de Cristo reina em nosso coração. Bom dia, bom dia. E aí? Tá conseguindo acordar? Já acordou? Acordou bem? Acordou em paz? Se não, vamos compartilhar uma palavra agora poderosa, uma palavra que venha trazer ânimo em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Como é bom, né? A gente poder acordar de manhã e compartilhar da vida de Deus, entregar essa nossa primícia ao Senhor. Isso é muito bom e isso é muito importante. Que nós tenhamos sempre isso no nosso coração, porque sempre no nosso dia a dia, né, os nossos afazeres ocupam tanto o nosso tempo que faz com que a gente perca essa essência de entregar esse nosso primeiro para Deus. Então é muito bom, muito importante quando nós podemos compartilhar da vida de Deus, quando nós podemos nos encher da vida de Deus, quando nós podemos transbordar da vida de Deus e entregar essa nossa primícia, buscando Ele, que é a fonte. O Senhor Jesus disse que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas para fluir rios de águas vivas, nós precisamos ter uma fonte. E essa fonte é o Senhor. Essa fonte é Ele. Ele é a fonte inesgotável. É Ele que é essa fonte na qual nós tanto queremos fluir, tanto desejamos. Isso é muito bom, muito importante. Mas para continuar compartilhando da vida de Deus, vamos orar ao Senhor primeiramente nessa manhã. Vamos orar, colocar nosso coração diante de Deus, colocar nossas expectativas, nossa esperança, colocar a nossa vida diante desse Deus tão bondoso e amoroso, esse Deus poderoso que tudo pode e também tudo faz. Amém, Senhor, nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã. Nós buscamos o Senhor, que é o Deus poderoso, Deus vivo, grandioso, Rei soberano. Exaltamos o Senhor, primeiramente, porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Deus que o Senhor é, único e soberano. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o único Deus e não há outro além de Ti. Em Isaías diz que só o Senhor é Deus. Por isso exaltamos o Senhor nesta manhã e Te bendizemos. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigado por acordarmos com vida, obrigado, Pai, por podermos ter um momento de compartilhar da palavra do Senhor, de desfrutarmos, Pai, da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela é alimento para o nosso espírito. E por isso, nesta manhã, nós conectamos a nossa mente, a Tua mente, o nosso coração ao Teu coração. E conectamos o nosso espírito ao Teu espírito, que é a fonte inesgotável de água viva. Nós queremos fluir no Senhor e que do nosso interior possa, Senhor, fluir esse rio tão grandioso e poderoso de águas vivas. Por isso nós Te agradecemos e Te exaltamos nesta manhã, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nós Te damos liberdade para poder sentir a Tua presença e Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então vamos continuar aqui nesse dia de hoje, falando sobre a identidade. A identidade de Deus, né? Sabemos que nós temos uma identidade, e a nossa identidade é que somos filhos amados do Senhor. E antes da fundação da terra, Deus já nos desejava. Ele já queria que nós existíssemos e fôssemos chamados de filhos. Esse é o desejo do coração do Pai, um desejo de amor, né? Porque muitas vezes nós vemos pais que não desejaram os filhos. E é impressionante porque não são poucos. Se você começar a procurar por pessoas próximas de você, até familiares, né, vizinhos, amigos, pessoas do seu convívio de relacionamento, você vai ver aí histórias, né, você vai ouvir histórias de pessoas que, de fato, os pais não tinham o desejo de gerar esse filho. Talvez você também. Talvez você é fruto de um acidente. Mas eu quero te falar, pode ter sido um acidente
para o homem, pode ter sido falta de desejo do homem de ter esse filho, mas é um desejo de Deus. E você está aqui hoje vivo, e você está hoje ouvindo essa palavra, porque Deus se declara a você. Você é filho amado. Eu desejo você. Esse é o desejo do coração de Deus. Você é o desejo do coração de Deus. E nesse termo, nesses caminhos aí que a gente ouve, esses relatos, essas histórias de pessoas que não foram desejadas, mas foram, nasceram, ou às vezes a pessoa nasceu e o que acontece? Ela nasceu, mas o pai não quis, ou às vezes os pais abandonaram, ou teve os pais muito ausentes, né? Então isso acaba ferindo a pessoa, né? Acaba ela se sentindo ferida, porque ela sente que essa energia é transmitida para ela desde criança. Há uma rejeição, né? Existe essa rejeição. Então, ao olharmos para os nossos pais, quando a gente olha para o nosso pai também, principalmente, o pai, geralmente o homem, ele tem essa imagem destruída, né? Porque o pai, homem aqui na terra, é a representação do pai. Ele é um representante, como se ele fosse um embaixador de Deus, representando a paternidade de Deus aqui na terra. Então, quando a imagem desse homem, a imagem do pai, ela é destruída, então automaticamente você cria essa imagem com Deus também. Você acaba criando essa imagem com Deus. E nós sabemos que Deus, ele nos ama. Deus é um pai amoroso. Ele é um pai de amor. E muitas vezes nós não reconhecemos Deus como pai porque nós também não conhecemos o amor, porque nós fomos rejeitados. Você ouviu talvez que seus pais não te desejaram. E esses tipos de coisas, esses tipos de acontecimento faz com que nós esfriemos o amor que Deus tem por nós, que o nosso pai, né? E aqui tem um versículo que diz assim: pode uma mãe abandonar seu filho? É incrível porque o Senhor deixou isso registrado para nós, a forma como Ele nos ama. E esse relato já está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor precisou fazer correções de rota para chegar ao ponto de hoje, na qual Jesus nos ensinou a chamar Ele de Pai. Então lá em Isaías 49,15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre, mas ainda, olha só, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Todavia, o Senhor não se esquece de nós, porque o seu amor é incondicional. Esse é o amor de Deus para com nós. Então, essa imagem distorcida que nós temos da identidade de Deus, ela não vem de Deus. Essa imagem distorcida foi uma criação da nossa mente. Foi um acúmulo de ressentimentos. Foi um acúmulo de coisas que tanto muitas vezes você deseja e pediu para Deus, mas às vezes você pede de uma forma errada, porque a Bíblia fala que se não recebestes é porque pedistes mal. Então, nós acabamos acumulando essa identidade de Deus dentro de nós de uma forma errada. E a gente acaba criando um relacionamento com Deus também de uma forma errada. A gente começa a enxergar um Deus que não pode ser tocado, um Deus que talvez ele não está presente em todos os lugares. Nós acabamos criando uma imagem de que Deus, ele não nos ama o suficiente para nos abençoar. A gente acaba criando essa imagem de um Deus, sabe, que no fundo é somente amor, porque Deus é o próprio amor. Deus não nos ama porque Ele sentiu amor por nós. Deus nos ama porque Ele é amor. Sabe essa palavra, esse sentimento, o amor, ele vem de Deus. A nossa carne é mal, a tendência da nossa carne é praticar o mal. O apóstolo Paulo diz que o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo.
né? Por quê? Porque a tendência da nossa carne ela é pecar, é fazer as coisas erradas. Nós somos frutos de Adão. Mas quando conhecemos a Cristo, nós precisamos nascer novamente. Existe como, tem como você nascer novamente. E é através de Cristo Jesus. Então quando nós começamos ali a conhecer os passos de Jesus, começamos a ver como Jesus andou, começamos a conhecer as palavras de Jesus, quando nós começamos a ter esse relacionamento com Jesus, nós começamos a enxergar Deus de uma maneira diferente. E eu te convido, de fato, a conhecer o nosso irmão mais velho. Eu convido você a conhecer a vida de Jesus. Porque somente através de Cristo é que nós vamos conhecer o Pai. Somente através de Jesus é que nós vamos conhecer como é o Pai. E eu te falo, a identidade de Deus ela está em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, não tem como conheceres o Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser se achegar ao Pai tem que ser feito através de mim. Cristo é a identidade do Pai. Jesus veio para relacionar-se conosco. Ele se fez carne. Por isso a Bíblia diz lá no livro de João 1,16 que o Senhor Deus nos amou de tal forma que entregou o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós temos a identidade de Deus escrita em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho para o Pai. E para você percorrer esse caminho até o Pai, nós precisamos conhecer Jesus. Mas a Bíblia ainda diz lá em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha essa afirmação de João. Ele afirma, quem não ama não conhece a Deus, porque é impressionante. É impressionante. Existem pessoas que às vezes aos nossos olhos a gente olha e fala, essa pessoa não tem amor. Como que essa pessoa age com essa tanta frieza? Como que ela praticou esse ato tão, pecaminoso, esse ato tão terrível? Essa pessoa não tem compaixão, não tem amor. E de fato, se a Bíblia está falando que quem não ama não conhece a Deus, é porque existem pessoas de fato que não amam. Existem pessoas que não sentem amor no seu coração. São pessoas muito frias. Mas você que sente amor, e eu quero te falar, você sente amor. E às vezes você sente amor por um objeto, você sente amor pelos seus pais, você sente amor pelos seus filhos, você sente amor por um amigo, você sente amor por um parente. Então você sente amor. Então você conhece o amor. E aqui diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o Deus, essa é a identidade de Deus. A identidade de Deus é amor. E quem ama, tudo faz, tudo sofre. Sabe? Quem ama, perdoa. E nós já somos perdoados, porque Deus nos ama. Lá no versículo de João também, 3,16, é impressionante porque João foi considerado discípulo do amor. E eu tenho plena convicção no meu coração que ninguém no mundo sentiu tanto o amor do Pai como João, depois de Cristo. Sabe? Porque João, ele é considerado discípulo do amor. E ele amava muito a Deus, a Jesus, né? Ele conheceu esse amor em Cristo. Ele conheceu o amor de Cristo. E isso é muito importante porque ele, em todo tempo, ele tenta transmitir isso para nós. Esse amor, de nós conhecermos esse amor. Porque a partir do momento que nós experimentamos desse amor, eu quero te falar, você nunca mais vai querer beber de outra fonte. Nunca mais você vai querer conhecer outra fonte. Então aqui em João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, tá? Eu falei 1,16 logo atrás, mas corrigindo João 3,16. Isso é muito importante. Lá em Miqueias 7,18 diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Olha só o que Miqueias relata aqui.
tem prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar seu amor com nós. Mas o problema é que muitas vezes nós somos tão duros, o nosso coração é tão frio, e nós somos tão indiferentes ao amor, que nós rejeitamos esse amor. A gente rejeita o amor. E quando você rejeita o amor, você rejeita a presença de Cristo. Você está rejeitando a presença do Espírito Santo. Você está rejeitando o próprio Deus. Sabe? E isso é grave. É muito grave. Porque você rejeita o amor de Deus, mas você tem capacidade de orar, pedindo coisas para Deus. É a mesma coisa de eu não ter um relacionamento ali com a minha esposa, nos casamos, somos próximos, porque Deus é próximo de nós. Ele diz que está à porta e bate, e aquele que abre, ele entra. Ele está na porta do seu coração. Então é a mesma coisa de eu ter um relacionamento, convivo com a minha esposa todos os dias, mas eu não acredito que ela me ama. Eu não acredito que ela sente amor por mim. E ela está em todo o tempo me servindo, em todo o tempo fazendo coisas que me agradam, mas ainda assim eu continuo rejeitando o seu amor, porque eu penso que ela não me ama, eu penso que ela não sente amor por mim. E aí chega um dia de tão cansada que ela se sente rejeitada por mim, que ela para de fazer as coisas por mim. E aí o que acontece? Eu vou pedir para ela alguma coisa, você acha que ela vai fazer? Eu quero te falar, às vezes até faz. E às vezes até Deus te ouve. E Ele tem vontade de te atender. Porque o amor não rejeita. O amor não se vangloria. Sabe? O amor, ele não cobra. Esse é o amor de Deus. E o problema também é que quando nós pedimos, nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam no nosso tempo. E quando não acontece no nosso tempo, nós pensamos que Deus não está em nós, começamos a ter esse tipo de pensamento. Que Deus não me ama, que Deus não é por mim. E eu quero te falar, Deus é por você. O Senhor te ama. Você é filho amado. Essa é a sua identidade, filho amado. E a identidade de Deus é amor. A identidade de Deus é nos amar. Esse é e sempre será o desejo de Deus para com nós. Né? Lá em João 1,12 diz: mas os que receberam, essa palavra é muito importante, porque muitas vezes nós lemos o versículo e não prestamos atenção. Mas os que receberam, aos que creem em seu nome, Ele lhe deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos. E lá no livro de João 15,5 diz: tende uma identidade em Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Se você de fato quer se aprofundar, porque você já está conhecendo, você já sabe qual que é a identidade de Deus, que é o amor. O amor, essa é a identidade de Deus. E nós precisamos aprender a nos relacionar com esse amor. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Você precisa ter um novo relacionamento e você não pode comparar Deus com nenhum tipo de homem. Eu quero te falar agora nesse momento. Deus não pode ser comparado ao seu Pai. Deus não pode ser comparado àquele que te prometeu amor e não cumpriu. Deus não pode ser comparado com nenhuma pessoa, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Ele é o nosso Pai. É a Ele que nós devemos correr todos os dias para os braços. É a Ele que nós devemos, conversar, desabafar, porque Ele é o nosso Pai e o nosso verdadeiro amigo. É com Ele que nós devemos nos relacionar, é com Ele que nós devemos aprender, todos os dias a ter um relacionamento profundo. Eu tenho criado muito mais forte hoje, nos dias de hoje, esse relacionamento com Deus. E eu sou impressionado, eu estou impressionado com tantas coisas que Ele tem me revelado, com tanta coisa que Ele tem queimado no meu coração, com tanta coisa que Ele tem me mostrado. Eu tive uma revelação tão poderosa ontem à noite. Eu estava ouvindo
uma live ontem de um camarada, nossa, muito sábio, um cara que tremendamente estudado, muita sabedoria, conhecedor de muitas coisas. E ontem eu estava ouvindo a live dele e ele estava falando muito sobre bloqueios. Talvez você já vai até identificar quem é essa pessoa. E ele falava ali sobre bloqueios, que existem bloqueios na nossa vida, bloqueios de escassez, anotei até alguns aqui, bloqueio de escassez, bloqueio de intimidade, bloqueios que fazem com que nós não experimentemos coisas maiores em Deus. E o nosso bloqueio tem a ver com o nosso propósito, ele disse, e realmente é verdade. O seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Você precisa, quando você começa a desbloquear algumas coisas na sua mente, você começa a enxergar com mais clareza o seu propósito. E ali nós estávamos falando de bloqueios e eu também entendo, eu tenho um entendimento que o bloqueio tem a ver também, ele tem um relacionamento com as nossas crenças limitantes. Então quando eu passo a ter crenças limitantes, automaticamente eu começo a criar bloqueios na minha mente. E o bloqueio nada mais é do que a sua mente não querendo gastar energia. Tudo que a sua mente não quer é fazer você gastar energia. A sua mente ela é uma mente acomodada. Por isso que é difícil, né? Muitas vezes tem gente que gosta de ler, e eu admiro. Eu não sou muito de ler. Eu não gosto muito de ler, mas eu me esforço muito em ler livros. Sabe? E muitas vezes nós temos esse bloqueio, o bloqueio da procrastinação. A gente começa a ler um livro e aí a gente não consegue concluir. Às vezes já no começo do livro a gente lê e fala, amanhã eu termino, eu continuo, e você não continua mais. E o livro acaba ali na prateleira, esquecido. Ou você chega até a metade, o problema é que você não consegue concluir. Então esse é um bloqueio, né, da procrastinação. E sem falar em várias outras coisas na nossa vida, que esse não é o assunto, mas eu vou te dar uma pincelada. Muitas vezes tem muita coisa que você começa, você não termina. Por quê? Porque é um bloqueio de procrastinação. Você começa e não termina. E isso é um bloqueio na nossa mente. E esse bloqueio, ele tem um relacionamento com as nossas crenças limitantes. Porque muitas vezes nós ouvimos lá atrás que para que você está lendo isso? Para que você está fazendo isso? Você tem que ler aquilo que é útil para você. Quando não é útil, você não faz, você não lê, você não busca. E essas crenças limitantes fazem com que nós começamos a criar bloqueios na nossa mente. E criando crenças limitantes e criando bloqueios, o que acontece? A nossa vida fica estagnada. E é tudo isso que a nossa mente quer. Tudo que a nossa mente, que a nossa carne quer, é que a gente não gaste energia. Então você pensa que trabalhar realmente dá trabalho. Né? Até engraçado, mas o seu corpo, a sua mente não quer. Se você pudesse ficar em casa recebendo o seu salário, não seria bom? Seria ótimo, né? Mas o que acontece? Você não gastaria energia. E a sua energia ela só é renovada quando você gasta. Não tem como eu colocar meu celular para carregar, com a bateria carregada, ele não vai encher mais. E ele não vai trocar aquela carga de energia que já está no celular. Então, os nossos bloqueios, ele tem relacionamentos com as nossas crenças limitantes. E as nossas crenças limitantes, elas vêm de quem? Dos nossos pais. A maioria das crenças limitantes, 80 a 90% das nossas crenças limitantes foram criadas na nossa mente por causa do quê? Por causa dos nossos pais. E se os nossos pais nos ensinaram crenças limitantes, é porque eles aprenderam com os pais deles também. E consequentemente assim foi passado de geração em geração. E essas nossas crenças limitantes e os bloqueios que existem hoje na nossa vida, eles acontecem, sabe por quê? Por causa da lei. O Antigo Testamento ele relata que existem aproximadamente 622 leis. Não é somente as 10 que Moisés recebeu, não. Que foi escrito lá na tábua, com o dedo de Deus. Não é somente aquelas 10. Aquelas 10 é um resumo do resumo do resumo. O Antigo Testamento existem aproximadamente, muito próximo, 622 leis. E através dessas 622 leis é que os nossos antepassados, as pessoas antes de nós, começaram a criar o quê? Crenças limitantes. E essas crenças limitantes foram se tornando também bloqueios na nossa mente.
E através dos bloqueios na nossa mente, nós começamos a ter essa imagem errada de Deus. Nós começamos a enxergar Deus de uma maneira errada. E eu quero te falar uma coisa. É muito bom quando você se esforça em quebrar bloqueios na sua mente. É muito bom e a gente tem que fazer isso. Mas a maior chave que você pode ter nas suas mãos para quebrar esses bloqueios que te impedem de crescer, de avançar, de ter sabedoria, é você acompanhar a vida de Cristo. Jesus, ele veio para desbloquear a nossa mente. Ele é a primeira pessoa que começou a falar sobre, sabe o quê? Sobre inteligência emocional. Ele já nos ensinava. Jesus, ele é um homem que se preocupou. Ele é um Deus que se preocupou muito com os nossos sentimentos. Ele já previa que haveria um tempo, que é esse tempo que nós vivemos, que aumentaria o número de pessoas com depressão. E todo esse embrulho que eu estou te falando aqui, tudo isso que eu estou te relatando, tem a ver o quê? Tem a ver com essa identidade que você criou errada de Deus no seu coração, na sua mente. E somente através da figura de Jesus Cristo, lendo mesmo, buscando conhecimento em Cristo, que você vai enxergar a identidade de Deus. Que o tempo todo essa identidade é nada mais, nada menos do que nos amar, nos dar amor. Por isso ele disse que nós somos filhos amados de Deus. Aqui em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: mas vós sois o corpo do Cristo e membros em vossa posição, cada um. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós, como igreja, quando nós nos reunimos para falar de Jesus, nós fazemos parte do corpo. Nós estamos inseridos no corpo, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte, nós temos esse relacionamento. Nós temos intimidade, podemos aumentar ainda mais esse relacionamento, essa intimidade, à medida que nós buscamos conhecer cada vez mais de Cristo. Muitas vezes você fica aí, estagnado na sua vida, você não consegue avançar, você não consegue romper, você tem um casamento que não é bom, você não tem um bom relacionamento com seus filhos, você não tem um relacionamento direito com a sua família, você não consegue, ter uma vida com Deus. Por quê? Porque você tem uma imagem errada de Deus. Você não consegue se relacionar com Ele. Mas eu quero te falar, tem um caminho muito fácil para você aprender a se relacionar com Deus, que é através do Evangelho. É através da Bíblia. Quando nós começamos a conhecer de fato a vida de Jesus, como Jesus andou, como Jesus se comportou, a fala de Jesus, você começa a identificar de fato quem é Deus na sua vida. A imagem de Deus, ela só é distorcida na nossa mente. Por quê? Porque nós criamos essa imagem. E muitas vezes você não criou. Muitas vezes isso foi passado para você ainda quando você era criança. E você não consegue se relacionar com Deus, sabe? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia em alguns velórios, quando eu ia, e naquele velório eu via a Bíblia. E olha só que impressionante. Eu via alguém abrindo a Bíblia para falar alguma coisa no velório. Eu só via a Bíblia, porque em casa, na casa da minha mãe, eu não me lembro, não me recordo se ela tinha uma Bíblia. Eu acredito que não, porque eu não via essa Bíblia na estante, então eu não tenho recordação dela ter tido. Se ela tinha, ela guardava em seu guarda-roupa. Mas a minha mãe também era uma mulher, porque hoje ela é uma mulher de Deus, ela era uma mulher que não tinha relacionamento com Deus também, não conhecia de Deus, devido aos seus pais também. Então o que acontece? Eu via a Bíblia somente no velório. E eu falei, eu não quero chegar perto desse livro. Porque para mim esse livro é um livro da morte. Eu fui criando essa imagem na minha mente. Esse livro é um livro da morte. Eu só vejo no velório.
Esse livro só é aberto quando tem alguém que está morto, né? Quando está ali no velório. Então eu não quero ter relacionamento com esse livro, não quero chegar perto desse livro. Olha só essa imagem distorcida que eu tive da Bíblia. E eu vou te falar, queridos, eu vim conhecer Bíblia, palavra de Deus mesmo, que comecei a me relacionar com a Bíblia, tem mais ou menos, hoje eu tenho 43 anos, então tem mais ou menos aí quase aproximadamente 15 anos que eu comecei a relacionar. E no começo, sem entendimento, né, eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus, com o Evangelho, e não tinha muito conhecimento, mas comecei. E eu quero te falar, muitas vezes você hoje pode começar a ler a palavra de Deus e não entender muita coisa. Mas acredite, cada vez que você lê, você está alimentando o teu espírito. E quem te traz revelação é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele só comunica com o seu espírito. E ele fala ao seu coração. E à medida que nós vamos nos relacionando com a palavra de Deus, nós vamos criando intimidade e nós vamos conseguir conhecer, reconhecer a voz de Deus que fala dentro do nosso coração. E aí você vai começar a enxergar, você vai começar a entender, você vai começar a aprender mais sobre essa identidade, sobre esse amor. A identidade de Deus é amor. E eu te desafio hoje a começar 2023. É possível você ler a Bíblia inteira se você se dedicar todos os dias. Em pelo menos, acredito que se você tirar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano você lê ela toda. Em um ano. Quando você passa a ter intimidade com a palavra de Deus, você começa a ter intimidade com o próprio Deus. Você vai conhecendo. Sabe? Tem um versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é bom ser livre. Como é bom ser liberto da ignorância. Como é bom ser liberto da escassez. Como é bom ser liberto de tantas coisas que nos limitam de conhecer mais profundamente aquele que me ama. Isso é muito bom. E eu te convido hoje, faça isso. Faça isso. Busque conhecer mais a Deus. Busque conhecer mais essa identidade de Deus. Busque se aprofundar mais em Cristo Jesus, que é a nossa fonte. Fonte de águas vivas. Ele diz que aquele que beber dele jamais sentirá sede. Sabe por quê? Porque quando você começa a beber de Cristo, você não quer parar. Você quer sempre continuar buscando conhecer mais dele. E como é bom conhecer Jesus. Como é bom conhecer o amor do Pai que foi nos ensinado através de Cristo Jesus, que é Deus também. Amém? Glória a Deus. Então, essa semana nós terminamos essa série. Semana passada falamos sobre a nossa identidade, essa semana falamos da identidade de Deus. E semana que vem nós vamos falar sobre o nosso relacionamento entre homem e Deus. Vamos fazer essa junção da identidade do homem com a identidade de Deus. A identidade de filho com a identidade do amor. Nós vamos unir essas duas pecinhas e vamos falar sobre elas na próxima semana. Quero deixar um recado para você aqui. Em janeiro, eu e minha esposa estaremos fazendo uma live para casais. Uma live ali somente para casais. Vai ser benção. Você que está passando por problema ou dificuldade no seu casamento, quebre o orgulho, sabe? Deixa de lado as diferenças, segure na mão do seu cônjuge e venha compartilhar conosco, venha ouvir aquilo que nós estamos preparando para vocês. Vai ser muito bênção na sua vida, tenho certeza disso. E você que já tem um casamento bom, pode melhorar ainda mais. Não existe nada bom que não possa melhorar. Então venha conosco também, cai para dentro aí. Vamos no mês de janeiro dar atenção para o nosso relacionamento. Começar 2023 aí explodindo, né? Sabemos que a nossa base, o nosso alicerce é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso casamento.
E se a nossa família, nosso casamento, a nossa casa, ela está bem, ela está feliz, pode ter certeza que você vai fluir aí para fora, no seu trabalho, no seu convívio, sabe, nos seus relacionamentos, tudo vai fluir bem também, porque a sua base é forte. Então venha conosco nesse mês de janeiro. Em fevereiro nós vamos ter um encontro presencial, vai ser muito importante. Você que deseja participar desse encontro já pode me procurar aí, manda um direct aí para mim, deixa uma mensagem aí que eu vou te responder. Já faça a sua inscrição porque ela é limitada, tá? Já temos pessoas aí, já estão procurando para a gente para fazer inscrições. São lá onde a gente vai fazer, cabe apenas 40 casais, 80 pessoas. Vai ser poderoso também. Faça esse investimento. Quero te falar algo agora muito importante. Quando você investe no seu casamento, você está investindo na paz e na alegria do seu lar. Não é gasto, é investimento. E muitas vezes é muito menos do que você imagina. Porque você ouve e você já pensa, vou ter que gastar. Não. Às vezes esse investimento é menor do que você imagina. E vai te trazer uma compensação ainda maior. Vai te trazer mais fôlego, mais força para você conquistar 10 vezes mais aquilo que você está investindo. Então invista no seu casamento. Fevereiro nós teremos um encontro presencial. Abril nós vamos ter também um encontro presencial, uma imersão ainda muito maior, muito mais poderoso, lá na Bahia, no Arraial da Ajuda. Aproveita, já venha passar uma lua de mel com a sua esposa, com o seu esposo, lá na Bahia. Vai ser muito tremendo lá. Nós vamos ter troca de aliança, né? Ou seja, nós vamos ter um casamento novamente. Lá nós vamos ter jantar romântico, passeio na praia, sem contar as palavras e ferramentas poderosas que vocês vão receber para fazer de 2023 o melhor ano da sua vida no seu casamento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você antes de encerrar essa live. Deus, eu oro ao Senhor abençoando essas pessoas que estão aqui comigo. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui presente. Abençoo a vida daquelas pessoas que irão assistir depois essa live. Eu declaro um dia abençoado, uma vida abençoada. Abre a mente, Pai, abre o nosso coração para podermos todos os dias termos, Pai, revelação da identidade do Teu amor por nós. Nós possamos de fato olhar para o Senhor, que é um Pai amoroso, e aceitarmos esse amor todos os dias. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento. Eu abençoo a sua saúde, o seu trabalho. Eu declaro que você é bem-sucedido em tudo que você faz. E eu declaro que em nome de Jesus, hoje será um dia de vitórias, de boas notícias na sua vida. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Tamo junto para reinar. Você que curtiu, aperta o coraçãozinho aí, curte aí, deixa um comentário aí pra gente. Se quiser mais informações dos eventos que eu te falei, pode me procurar que eu vou te instruir aí. E vai ser bênção, bênção na sua vida. Amém? Forte abraço a todos. Deus abençoe.